paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje nós estamos no nosso 46º dia e eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 19, 20 e 21 de Números. Gente, como é emocionante, como é legal você ler a Bíblia e compreender aquilo que Deus quer. Nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 18, do capítulo 19, aliás, que fala sobre a água da purificação. E depois nós vamos falar sobre a morte de Miriam, a morte de Arão, e vamos tocando aqui esse trecho. Esse texto começa dizendo que havia um ritual para purificação de pecados, principalmente para quem tocasse em algum cadáver. A pessoa que tocava em cadáver, ela tinha que se purificar. E a purificação era da seguinte forma: tinha que se matar um novilho vermelho, e esse novilho vermelho, quando era sacrificado, ele era queimado, e alguém que estivesse purificado pegava as cinzas desse animal que foi morto, que foi queimado, iria misturar em uma água dentro de um pote, e aquela água pegava-se um isopo, que é uma espécie de planta, um ramo de planta chamado isopo, molhava na água e jogava nos lugares, jogava na pessoa, e essa água tinha esse objetivo de purificar a pessoa, purificar os pecados, né? E purificar também a pessoa que tocou em cadáver. Se a pessoa não fizesse isso, ela seria expulsa do meio do povo, né? Logo na sequência, o que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo é a respeito da morte de Miriam, né? Porque Miriam, ela morre e ela sai de cena de uma forma muito discreta. Existe apenas um versículo que fala que, no capítulo 20, que fala que no primeiro mês todo o povo de Israel foi para o deserto de Zin, acampou em Cades Barneia, e ali Miriam morreu e foi sepultada. Pronto, acabou. Foi simples assim, não tem nenhum relato de como foi a morte, de como é que o que aconteceu, como foi o sepultamento, acabou. E é interessante que ela sai de cena assim de uma forma muito rápida, não é? E na sequência acontece uma coisa histórica. Moisés, o grande homem de Deus, com toda a paciência, o homem mais paciente daquele tempo, perdeu a paciência com o povo. Mas também, gente, o povo era terrível, terrível. O povo era murmurador. É chamado de as águas de Meribá, muito conhecida pela murmuração, e quando Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida que ele tanto sonhava. Moisés, então, começou a ouvir do povo a seguinte frase: Moisés, mais uma vez, você veio aqui, você trouxe a gente aqui, foi para matar a gente, era melhor a gente ter morrido lá com os companheiros. Lembra do passado que eu falei de Coré, Datã e Abirão? E eles começam a falar assim: seria melhor se a gente tivesse morrido com os nossos companheiros. Eu imagino que citando essa situação lá de Coré, Datã e Abirão. E começam a reclamar. E aí fala assim: nós queremos água, nós não temos cereais, não temos figos, não temos aqui uva, não temos romã e não temos água. Moisés vai se irritando com isso. Aí Moisés e Arão foram buscar o Senhor, orar, que é isso que a gente tem que fazer, né? Sempre buscar o Senhor. Quando foram buscar o Senhor, Deus falou o seguinte: olha, vai lá, pegue a vara que floresceu de Arão, traga diante do povo, e aí você vai chegar na frente da rocha e vocês dois vão proclamar, vão dizer para que a rocha, que saia água da rocha, e aí a rocha vai sair água em abundância. Compreendido? Compreendido. Moisés chega diante do povo, chama todo mundo e fala: seus rebeldes, dessa forma mesmo, povo rebelde, será que nós vamos ter que fazer sair água dessa rocha? Aí ele pega
o cajado e bate 2 vezes na rocha e sai água à vontade. O milagre aconteceu, as pessoas tomaram água e ficaram tudo certo. Só que o Senhor chama Moisés e Arão e fala assim: olha, vocês desobedeceram, vocês não deixaram o povo crer no milagre que eu estava proporcionando. Vocês atrapalharam a questão da fé das pessoas. E por causa disso, Arão não vai entrar na terra prometida, Moisés não vai entrar na terra prometida. É interessante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que essa rocha é Cristo. Cristo estava como rocha, proporcionando milagres durante toda a caminhada, durante os 40 anos. Nesse momento aqui, gente, já está praticamente no 40º ano aí, está se encerrando a jornada do povo. Ainda vai acontecer muitas coisas, irão acontecer muitas coisas, mas o povo já estava, muita gente já tinha morrido, vão morrer outras pessoas, tá? Então, Moisés então recebe essa notícia, que ele não vai entrar na terra prometida. Acontece então que Arão vai morrer, Deus o leva a um monte chamado Monte Or, o povo fica reunido nesse monte, Moisés recebe uma palavra de Deus e dá essa palavra para Arão e Eleazar. Os 3 sobem para o monte, o povo fica lá embaixo. Os 3 sobem para o monte porque Deus havia dito o seguinte: olha, Moisés, fala para Arão, fala para Eleazar subir, porque Arão vai morrer. Que notícia triste, gente. Você está indo para o sacrifício, você está indo para ser morto. E ao mesmo tempo não é triste, porque você está indo para a glória, né? Você está indo ao encontro, vendo Deus face a face. Às vezes a gente quer ficar na terra, mas essa aqui não é o nosso lugar. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Mas enfim, ele chegou lá no cume do monte. Arão tira a sua capa, tira a sua roupa sacerdotal e passa para o seu filho Eleazar ou Eliezer. E Moisés está lá, Moisés tira a roupa de Arão, coloca em Eleazar. Arão já fica lá e a palavra fala que Deus matou Arão, Deus levou Arão e Moisés desce agora num clima de luto talvez, com Eleazar, não é? E aí Arão vai ser morto. E o que é mais chocante, gente, a reclamação mais uma vez. O povo tinha acabado de sair de uma cidade de Edom, onde o rei de Edom não havia permitido que eles passassem por Edom. Então, eles vão ao monte, desce do monte. Quando o povo está reunido ali próximo de Edom, imediatamente, gente, eles desceram e já começaram a reclamar com essas palavras: Moisés, nós não queremos mais essa porcaria de comida, nós queremos água, queremos comida boa, queremos coisas boas. O que acontece? Moisés vai orar ao Senhor e Deus envia serpentes, muitas serpentes. E começou a morrer um monte de gente, morreu um monte de gente com picadas de serpente. E eles começaram a se arrepender. Moisés, eu quero te pedir perdão, peça para Deus nos perdoar, nós não faremos mais isso. E choraram e entraram em desespero. Deus faz uma coisa que, do meu entendimento, é estranho. No Novo Testamento, inclusive, vai dizer que Jesus é a serpente que estava no deserto, né? A serpente de bronze. Lá tem um trecho que fala sobre a serpente de bronze. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. E aquela pessoa que foi picada pelas serpentes que foram lançadas por Deus, foi picada, ela vai morrer. Mas se ela olhar para a serpente de bronze, ela ficaria curada. Essa serpente de bronze, no futuro, vai ser tida como um ponto de idolatria. Mas não é o caso agora. Quando chegar lá, só estou falando isso para vocês lembrarem. Quando chegar lá, a gente vai citar esse trecho aqui. E aí as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas. Então, Deus faz com que eles olhem e caminhem de acordo com a vontade de Deus. E aí as pessoas começam a olhar e o trecho aqui termina com um poema que vai dizer a respeito de como Deus, de como
água saía da rocha, porque depois das pessoas olharem para a serpente de bronze, vai acontecer que vai haver uma guerra entre Seom e Og, eles vão conquistar a primeira cidade, ainda não é a terra prometida, mas eles conquistam a terra, e aí acontece um grande milagre em Esbom, que era uma cidade que eles haviam conquistado, né? Então, deixa eu só dar uma lida aqui, que ele fala que em Esbom, ele fala esse poema, e vai falar que essa cidade o fogo destruiu, e vai citar esse poema aqui depois de um milagre do poço que brotava água. Falava, poço, brota água para nós, e o poço brotou água e foi uma grande bênção. Próximo trecho, nós vamos ver como um profeta que não é de Deus, ele é usado por Deus. Nós vamos ver uma mula falando para um profeta a vontade de Deus. Nós vamos ver a história de Balaão, de Balaque, de como o povo de Israel pecou, né? Deus abençoe e tenha uma excelente leitura. E aproveite, leia e aprenda da palavra. Deus abençoe.